Mas quando a gente literalmente usa muito preto, a gente está dando a mensagem que a gente está triste. Preto não emagrece. Muitos dos problemas dos casamentos estão na imagem da mulher. A falta de autocuidado. Supérfluo é o exagero. É o mostrar demais aquilo que você não é. A sua versão de 10 anos atrás, ela não serve para agora. Né? Primeiro a gente se veste pra gente. Porque você estando bem, a família toda fica bem. Se eu estou bem, Ellen, eu vou exalar coisas boas na sua vida. Bem-vindos ao Pós-Pod, esse é o episódio número 3. Meu nome é Ellen Posmoser, gente, eu estou animadíssima com o episódio de hoje, estou muito feliz, porque o tema que nós vamos falar é algo que muito me anima, que eu gosto muito, inclusive porque hoje eu tenho aqui uma convidada extremamente especial, que é a Kátia Inácio. Gente, a Kátia é consultora de imagem internacional, com mais de 30 anos de experiência e ela tem unido moda, identidade e propósito, né, Kátia? A Kátia, gente, tem um olhar único sobre como a nossa imagem não é apenas estética, né? Ela é emocional e também psicológica. Vamos aqui trazer, né, alguns pontos, vamos conversar com a Kátia sobre a trajetória dela, como que ela vê a imagem junto com a saúde mental, com a saúde emocional. Eu queria falar com vocês que eu também passei pelo processo de consultoria, né, com a Kátia. E eu tenho acreditado que aquilo que a gente veste, né, não só comunica quem nós somos para o mundo, mas também é uma conversa direta com a nossa mente. Você acredita que eu faço isso? Quando eu estou me vestindo, eu estou conversando comigo mesmo, né? E colocando ali para fora também as minhas emoções quando estou me vestindo. Como a nossa maneira de nos vestir se posiciona na nossa vida também, especialmente quando nós somos mulheres, mães, né? Empreendedoras, profissionais, e nós vivemos tantos papéis ao mesmo tempo, né, Kátia? Então, seja muito bem-vinda, muito feliz por você ter aceitado o nosso convite, né? E queria ouvir você, né? Conta pra gente um pouquinho sobre a sua trajetória que te levou a se tornar consultora de imagem e especialista em colorimetria. Ellen, primeiramente é uma grande honra, né, estar participando desse momento aqui junto de você, uma mulher inteligentíssima, aplausível, de um coração maravilhoso, sempre te digo isso, de uma beleza imensurável. O que ela é aqui pessoalmente é até mais bonito de se ver. Obrigada. E eu fico muito feliz, é uma grande honra realmente. Respondendo a sua pergunta, né, como começou todo esse processo com consultoria de imagem. Eu falei para poucas pessoas me escutaram falar sobre isso. Mas começou comigo aos 10 anos de idade, quando eu era menina. E veio uma cena, quando eu estava lendo essas suas perguntas, veio uma cena que me voltou lá no passado. Quando eu tinha 10 anos, eu precisei de fazer uma apresentação na escola e eu estava vestida com um vestido rosa. Precisei de vestir uma máscara de flor rosa. Meu pai recortou naquela época. E os sentimentos não eram bons. Os sentimentos, eu tive vergonha, me achei feia, me achei triste, coagida, só sentimentos ruins. E hoje eu entendo que era a falta de identidade, que não estava formada. E está tudo bem. Sim. Mas ali começou o meu processo de busca. Eu busquei cada vez mais. E eu acredito também que Deus me entregou esse talento. A moda, ela é uma ferramenta de Deus na minha vida e ela nasceu comigo. Amém. Então, tudo que eu colocava referente à moda, Deus expandia a minha visão. E foi aonde que eu comecei, literalmente, a consultoria de imagem. Comecei a buscar conhecimento, comecei a buscar ajuda no mercado, comecei a colocar em prática. Né, os meus primeiros atendimentos dentro do varejo, a história é longa, mas eles foram direcionados. Né? Naquela época, nem usava a consultoria de imagem em prática, então eu já não vendia só uma peça de roupa, nada sobre roupa, mas eu vendia ali um resgate mesmo de identidade, né, para a mulher. Sim. Você trouxe essa sua imagem, essa cena à mente e me trouxe também algumas, sabe por quê? Eu já me sentia assim na frente de pessoas, já me sentia assim no púlpito da igreja quando estou ministrando, ou no trabalho, de não me sentir confortável com o que eu estava vestindo. E não só pelo que eu estava vestindo, mas porque eu não tinha essa questão da identidade, talvez não estava ainda tão trabalhada.
né? E de me sentir dessa maneira, coagida, desconfortável. Não estava me sentindo bem naquele momento fazendo o que eu faço. E isso é muito ruim, quando você muito está ruim. nesse ponto. A imagem, literalmente, ela é construída através de quando você entende quem você é. Então, existem mecanismos para isso, existem estratégias para isso, existem técnicas, né? Quando você descobre a imagem, ela fica muito mais fácil. Sim, com certeza. Quando você pensa no seu trabalho hoje, qual é o verdadeiro propósito por trás de ajudar mulheres? Eu sei que você trabalha com muitas mulheres, acompanha o seu trabalho, parabéns, porque cada dia mais eu tenho visto como o que você faz muda a pessoa, assim como me mudou. Porque quando a gente se descobre, sabe quem nós somos e a gente entende nossa identidade, tudo se transforma. A gente consegue fazer o que você sempre fala, que é de dentro para fora. Sim. Né? E é o que aconteceu comigo. O trabalhar por dentro foi como hoje eu consigo me posicionar com a minha imagem, com o meu posicionamento diferente. Então, fala para mim qual é o verdadeiro propósito por trás de ajudar essas mulheres a descobrirem não só a questão do estilo, das cores, mas também a questão do posicionamento. O propósito, literalmente, é impulsioná-las para a melhor versão. Sim. É expansão de mentalidade, é fazer com que elas cheguem no seu propósito. Eu já tenho um propósito. Meu propósito é direcionar essas mulheres na sua melhor versão, é um resgate. Né? É fazer que elas entendam, não é nada sobre roupa, fazer que elas entendam que realmente quem ela é. Sim. Automaticamente ela entendendo quem ela é, ela vai chegar, a consequência, a roupa vai vir, o cabelo vai vir, e ela vai chegar na direção do propósito. E ela vai naquela melhor versão. Eu sempre falo assim, dentro aqui da Kátia, dentro da Ellie, tem várias versões. É verdade. Então, a gente vai tirando as versões para fora, né? E sempre tem uma versão que é melhor. Para aquele tempo, para aquele momento e para aquele tempo. A sua versão de 10 anos atrás, ela não serve para agora. Exatamente. E esse que é o papel de uma consultoria de imagem. Eu lembro que quando você foi na minha casa e entrou no closet e viu algumas roupas minhas, eu lembro dessa fala. Essas roupas aqui não é para esse tempo mais. Porque eu tinha muitas roupas assim com cara de um estilo mais jovem, mais adolescente. Tinha muita roupa de moletom, muito hoodie, né? E eu falei para você assim, mas Kátia, quando eu vou no mercado, quando eu vou buscar meu filho na escola, eu preciso ir confortável, eu preciso usar essas roupas. Só que quem sou eu? Porque eu ainda estou vestindo essas roupas, né? E foi um pouco difícil desapegar. Eu lembro que eu coloquei bastante roupas para doar e fiquei assim pensando, mas essas roupas são confortáveis, eu preciso usá-las de vez em quando, preciso estar disponível para mim. Só que olha só, o que aconteceu? Eu me desfiz de tudo isso e eu não sinto falta. Hoje eu não sinto falta dessas roupas. E tocando nesse ponto que você falou, eu vejo várias mulheres, Ellen, quando entra na parte do guarda-roupa, muitas delas choram. É uma coisa de alma, uma coisa almática mesmo. Verdade. E chora com receio de desapegar daquilo, do passado. Ela não vive aquilo mais, mas ela tem um medo de sentar no chão, literalmente, de sentar no chão, de ficar emocionada, de pedir um tempo, precisar de respirar. Então, Deus ele vai conduzindo de uma forma, assim, sobrenatural. Porque quando tudo acontece, vem o alívio, vem a sensação boa. E uma coisa que eu sempre falo, vai no seu tempo. Tem muita gente que é apegada emocionalmente para aquela peça. Eu falo, recolhe, põe debaixo da cama, espera uma semana, um mês. Se não sentir falta, tá tudo bem. Ali é a resposta que é para você prosseguir com aquele guarda-roupa. É verdade. Né? Sim. Como você enxerga, vamos trazer aqui para a questão da saúde mental, saúde emocional também, né? Como você enxerga a relação entre a nossa imagem e a saúde mental? As duas unidas, extremamente importante. Eu falo, vamos literalmente falar da mulher. A mulher ela tem uma ligação muito forte com a beleza, com a autoestima. Se a mulher ela está bem vestida, ela se sente melhor, né? Pronta para enfrentar o dia, pronta para prosseguir. Verdade. Literalmente, o guarda-roupa ela tem uma ligação muito forte também com o que a mulher está vivendo. Se o guarda-roupa está desconexado, né, muito bagunçado, ou, por exemplo, excesso, e tudo aquilo ali reflete na vida da mulher. A gente consegue fazer a leitura automaticamente. Isso mentalmente traz um peso muito grande. A imagem ela tem um poder, né, emocional muito forte. Sim. Ela reflete, então não tem como separar. Sim, com certeza. Você trouxe um ponto interessante, que é a organização.
Eu gosto das coisas muito organizadas, né? As minhas roupas, inclusive, depois de você ter visitado o meu closet, elas são todas como se diz, nas cores, né? Uhum. Organizada por cores, Sim. né? E isso já me organiza muito. Hoje eu quero vestir azul marinho. Organiza a mente. Exatamente. Exatamente. E aí eu já sei onde a roupa está. Ela já está ali, ela já está limpa, está pendurada, ela está passada, ela está no lugar que ela precisa estar. E isso já me ajuda, já me adianta, né? Eu não perco tanto tempo, não fico trocando de roupa o tempo todo. Então essa questão da organização, do closet organizado, até por cores, que facilita muito para mim, acredito que, né, facilitaria para todos, é algo muito interessante, que essa organização do espaço externo organiza você por dentro também. Sim, com toda certeza. Sim. Ela tem um poder muito forte sobre a mente da mulher, sobre o que ela está vivendo. Uhum. Algo muito interessante aqui é a questão da transição, né? Muitas mulheres se sentem desconectadas da própria imagem depois de se tornarem mães, né? Ou passarem por grandes mudanças, um divórcio, né? Uma mudança de país, que aqui você também já trouxe esse parâmetro, né, no seu Instagram, quando você fala essa questão da mudança, da transição, algo que você até recente, né, criou da revista. E eu acredito que isso desconecta, esse período de transição desconecta a mulher da imagem, da própria imagem. Como que você vê essa questão dessa desconexão? Eu vejo, eu chamo de mulheres globais, né? Mulheres que saíram fora do seu país de origem. Sim. E precisou, por diversas formas, se adaptar. Passaram por um processo de gestação, passaram por um divórcio, passaram por uma adaptação de um novo trabalho, enterrou o talento, né? Literalmente enterrou o talento, que eu vejo muito isso aqui. Verdade. Então isso mentalmente fica muito confuso. O que acontece com essa mulher? Ela tira o foco dela, ela tem que enfrentar tudo que está ali na frente. Sim. E esse foco, literalmente, o que é a mensagem que elas passam? A fala que é repetitiva. Então, assim, Kátia, eu literalmente não sei quem que eu sou mais. Eu me perdi no meio do processo. Então, às vezes, muitas delas é de uniforme para um pijama, uniforme para um pijama, uniforme para um pijama, né? E ali esquecem dela. E eu acredito, Ellen, que existe 4 pilares dentro da consultoria de imagem. Eu trabalho com esses 4 pilares. O primeiro é Deus, sem redundância, é Deus, literalmente. O segundo, somos nós mesmos. Porque se a gente consegue cuidar da gente, a casa fica bem, os filhos ficam bem, a gente fica feliz, né? O terceiro é o conhecimento. E o quarto é a prática do conhecimento. E o que faz uma mulher chegar nesse ponto? Porque ela inverte os pilares. Né? Mas eu busco Deus, né? Mas às vezes busca Deus em terceiro lugar. Eu busco conhecimento, nem tudo que você vê na internet funciona para você, né? Eu não tenho amor, eu cuido, eu faço uma ginástica. Será que faz o suficiente? Tira aquele tempinho das coisas que te faz bem. Você tem um tempo para olhar no espelho, tempo para cuidar do seu guarda-roupa, para fazer um detox, enfim, né? Então sempre vai colocando prioridades. O que eu falo, por exemplo, eu tenho atendido muitas gestantes também, e eu vejo que o emocional fica todo abalado. Eu falo assim, muitas me procuram da seguinte forma: Kátia, eu vou ter bebê, depois do bebê eu quero fazer uma consultoria de imagem. Eu falo, por que você não começa a fazer antes? Uau. É um processo. Então, hoje eu estou com atendimento com 3 clientes nessa situação, aqui realmente nos Estados Unidos, que estou tendo a oportunidade de atender presencial, que é mais interessante. Então, o antes, elas estão passando pelo processo de gestação felizes. Porque não existe uma roupa específica, não existe uma modelagem específica, não existe uma loja específica. Existe você entender você. Então, é ter peças inteligentes que você vai usar ali, vai ficar bem, vai transmitir, porque não tem troca de identidade, é a mesma pessoa. É verdade. Né? Sim. E essa transição, quando chegar no final, ela vai estar com a identidade dela fortalecida dentro da imagem. Não vai deixar com que aquela criança que passa 1000 coisas, né, na cabeça de uma pós-gestação, vai abalar. Ela vai dar continuidade de cuidando dela, coisas simples. O processo tem que começar antes. E essas pessoas que estão literalmente perdidas, precisam buscar o conhecimento e colocar esse pilar em prática. Sim. Inclusive no momento de transição, que é onde você está dizendo, por que começar depois? Vamos começar agora. Sim. Né? Para que vocês comecem a se sentir bem agora. Né? Então, as mulheres que estão transicionando de país, de profissão, agora são mães, ou estão passando por uma questão difícil, um divórcio, precisam dar essa prioridade, como você disse. Pode ser que elas estão fazendo, mas não estão sendo intencionais. Eu falo muito isso sobre
ser intencional, colocar intenção nas coisas, que pode ser que sim, elas estão atentas, mas em qual nível, né? E se está sendo intencional, eu acredito que essa questão de ser intencional é muito importante. E algo relevante que veio em mente aqui agora, até que faz complemento dessa pergunta sua. Muitos lares estão sendo destruídos por mulheres ou homens distorcendo uma imagem que literalmente não foi aquela imagem que foi vendida no início do casamento. Olha para você ver como que isso é forte também. As mulheres querem suprir, né, às vezes mostrar demais, né, e distorce aquela imagem genuína. Sim. E outra coisa também, um ponto forte, a mulher deixa de se cuidar. Deixa de se cuidar, vai cuidar de muita coisa. Então eu vejo literalmente elas procurando um resgate dentro da consultoria de imagem para acudir o casamento que está no final. Uau! Então, aí eu vou ver que é um processo de falta dela mesma, nem ela mesma sabe quem que ela é, o valor que ela tem. Sim. E deixou de cuidar, deixou de se reconhecer, ela não sabe. Então, esse processo ele precisa não deixar acontecer, ele tem que ser, cuidar da imagem é algo necessário. É como se fosse um alimento do dia a dia. É verdade. É necessário. É verdade. Eu acredito que algo que você trouxe para mim quando fiz a minha consultoria foi a minha paleta, né, de cores. Sim. E eu acredito que essa questão das cores, depois eu ter entendido que realmente às vezes eu usava só preto ou cores muito nude, muito clarinha, né? E não fazia essa mistura de cores, etc. Eu não sabia da minha paleta. Você acredita que as cores, né, que nós usamos, elas refletem o que a gente está sentindo? Porque eu usava muito preto, eu usava muito bege, né? Você acredita que isso influencia, ou até influencia o nosso humor, até a nossa energia, né? Porque você fala muito sobre as cores, óbvio, isso faz parte do seu trabalho, da paleta. E eu me sinto diferente, eu me sinto melhor quando eu uso as cores que estão dentro da minha paleta. E isso é incrível que acontece comigo. Ellen, é algo tão profundo, eu sempre vou mais a fundo. Sim. Que as cores, elas foram feitas por Deus. Eu falo literalmente, né? A gente é um potinho de cores. Você tem as suas cores específicas, eu tenho minhas cores específicas. Cada uma foi desenhada. Então, a colorimetria eu gosto de explicar dessa forma. É as cores que Deus nos fez. Sim. E essas cores têm mais profundidade ainda, porque, olha para você ver, dentro da Bíblia, né? Da palavra que nós acreditamos, como que Deus sempre leva para as cores. Eu comecei a buscar muito, porque tudo que eu preciso fazer, eu preciso ter um fundamento. Então, muita gente não sabe disso. Eu precisei de estudar. Onde que está isso na Bíblia? Onde que funciona? Onde que não está? Por que isso vai fazer sentido para a vida da Ellie e para uma outra mulher? Sim. Será que isso é modismo? Não. Então, existem técnicas, né? Então, por exemplo, só uma passagem rápida aqui dentro de Êxodo, fala muito que Deus pediu lá para Moisés fazer lá o manto do templo, do tabernáculo, e escolheu 3 cores. Eu fiquei instigada com aquilo. Sim. Que era carmesim, o azul e o púrpura. Naquela época, você imagina, no meio do deserto, mandou fazer uma cortina de linho puro, torcido, com 3 cores específicas, carmesim, púrpura e azul. Aí eu fiquei pensando, de onde que era tirado aquelas cores? Então Deus era ligado desde aquele momento, né? O azul era tirado do fundo do mar, ali o carmesim representava já o sangue de Jesus que ia vir, né? O sacrifício, púrpura de insetos, enfim. Uau. As cores, elas têm um sentido. Sim. Se elas têm um sentido, elas, né, ali bíblico, elas têm um sentido para a vida de um ser humano, que eu acredito que é o pilar. Então, é você entender. E ela é um reflexo de tudo que você quer passar ou que você está vivendo. Por que literalmente uma mulher ela veste preto? Na minha cartela, na nossa cartela, nós não temos preto. É proibido? Não é. Preto, ele traz um posicionamento, né, uma entrega mais forte. Eu uso, eu amo, né, a gente usa. Mas quando a gente literalmente usa muito preto, a gente está dando a mensagem que a gente está triste, Sim. né? Isolada, que a gente não está meio perdida, a Inacessível. mensagem inacessível, não quer conversa, preto não emagrece, né? O que emagrece é o que a gente acha. Preto, eu vou preto porque está tudo bem. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, as cores sim, as cores elas sendo intencional, ela passa. Olha você de azul marinho. O que passa? Achei lindo. Azul marinho, você tá de gravata lindíssima, de azul marinho, passa credibilidade, confiança, segurança. É uma mulher segura, né? Então, é justamente isso. Sim, e a partir do momento que eu mudei
as cores das minhas roupas, eu me sinto muito melhor, porque eu não uso preto, é muito raro, né? Em algum momento ainda assim, mas aprendi que preciso colocar um ponto de luz, algo que venha, né, ali trazer ser um acessório, algo que venha mudar talvez o look, né? Mas é muito raro eu colocar preto. Na sua profissão, olha para você ver, você tem que ser intencional. Você vai atender uma adolescente naquele dia. Antes de você sair de casa, você vai ter que ser intencional. Sim. Aquele adolescente está passando por isso e isso é família. Veste um preto. Você vai... né? Agora veste um rosa, um azul. Ele vai dar vontade de abraçar, ficar perto, vai dar credibilidade na sua entrega. A conexão da cor, ele é muito forte. Sim, você sabe que eu faço isso já? Eu lembro da sua fala, se você for tendo adolescente, você já sabe como você vai se vestir. Aí, às vezes, eu coloco uma t-shirt por baixo de um blazer, eu coloco uma calça jeans e coloco um tênis. Sim. Ao mesmo tempo, eu estou profissional, mas eu estou acessível. Eu estou querendo me conectar automaticamente, eu me conecto quando ele vê um t-shirt colorido por baixo de um blazer, ou um tênis, né? Aí ele entende, eu posso conversar com ela me entende, ela sabe da minha linguagem. E isso tem sido, assim, uma virada de chave, como você diz, na minha vida, na minha profissão. Você acredita que tem muita gente, muitas mulheres, que hoje ainda acreditam que cuidar de si, né? Cuidar da imagem, cuidar e comprar roupa que faz sentido, e ter né, as cores da paleta, etc., que isso ainda está ligado à vaidade, ou a mulher ser superficial, ou você recebe essa fala de alguém, assim, vamos dizer, maldoso, que traz isso, não, isso é superficial, isso é vaidade, ou às vezes até o marido que não entende que a mulher precisa cuidar da imagem, está conectando isso à vaidade, né, que não é algo que tem propósito. Hoje eu vejo que a mente das pessoas, elas estão mais expandidas. Há tempo atrás eu te falaria, como eu estou nessa jornada há 30 anos, há 10 anos atrás isso funcionava. Hoje não, hoje a mentalidade é uma necessidade. Então eu recebo muitas mulheres através de presente dos maridos. Sabe, eles fazem, olha, você poderia ajudar a minha mulher a entender quem realmente ela é? Essa é a fala. Sim, então, eu não vejo hoje que cuidar da imagem, meu público não vê que cuidar da imagem é uma coisa supérflua, não. O que é supérfluo é o exagero, é o mostrar demais aquilo que você não é. Sim, isso é verdade. Que a gente precisa realmente estar atento a esse equilíbrio. Eu acredito que quando você vai em alguns lugares, em algumas casas, em alguns closets, você vê essa questão do ter muito. E isso é um exagero. Né? Às vezes a pessoa compra porque não sabe comprar, não tem inteligência ali na hora de comprar, não sabe qual é o corte, não sabe qual é a cor e acaba comprando demais. Eu tinha roupas no meu closet, como você foi, que eu comprei e nunca usei. Por conta do tom, por conta do corte, etc. Não me senti bem usando novamente. E às vezes a gente faz isso, né, no exagero. E eu acredito que é exatamente isso, achar esse equilíbrio. Onde está o equilíbrio? Não é não fazer, não comprar, não se arrumar e também não é vou comprar tudo que eu vejo. Duas situações que acontecem muito aqui. O excesso, porque é um país que a gente tem facilidade de comprar coisas, né? Fáceis, de fácil acesso. E também, quando uma mulher global chega, né, uma mulher de outro país chega, ela recebe muita doação. E ela fica confortável, porque isso é normal aqui, né? Peças boas, ótimas, peças que estão na etiqueta e tudo. E vai vivendo aquele guarda-roupa de doação. Então, ela deixa as próprias doações ditar quem que ela é. Então, eu pego muito guarda-roupa dessa forma também, com doações. Pego também guarda-roupa que literalmente não tem nada. Ou também com excesso. Mas as duas situações são essas, as mais relevantes. Excesso ou as doações. Na sua experiência, o que mais muda é uma mulher quando ela passa a se vestir de forma alinhada com quem ela é de verdade? Segurança. Sim. Não é nada sobre roupa. Quando ela entende quem ela é, alinhado à imagem dela, ela passa a ser uma mulher segura, inabalável. É verdade. E eu tô aqui para dar um testemunho disso, porque me sinto mais segura. Quando eu uso aquilo que está conectado à minha identidade, não só a questão do estilo, quem eu sou, minha profissão, né? Porque eu sou esposa, sou mãe, sou uma profissional. Não só nessa questão, mas com a minha identidade. E isso realmente tem sido algo que tem mudado muito a minha... essa questão de estar segura mesmo.
onde eu estou, se eu estou alinhada, se eu estou bem. Até falo com a maioria das vezes, olha, eu não posso sair assim na rua hoje. Não posso ir no mercado assim, porque eu não estou com maquiagem, eu não estou arrumada. Imagina se a Kátia me vê no mercado. Imagina se alguém me vê no mercado e fala assim, meu Deus, que diferença, né, dessa mulher que está aí, né, nas redes sociais ou fazendo o trabalho dela e quem ela está aqui no mercado. A gente não pode ter imagens variadas, né? A gente tem que segurar aquilo que está dentro, uma coisa que seja leve, né? Exatamente. É lógico que a gente tem uma versão que a gente fica mais relaxa, mas o tempo todo a gente está sendo avaliado, as oportunidades aparecem o tempo todo, as pessoas observam a gente numa mesa de um café, num supermercado, né? Sim. Então, o tempo todo a gente é observada. Sim, eu lembro da gente estar num retiro e de ter visto você alinhada nesse retiro, muito, muito bem arrumada, mas ao mesmo tempo confortável. E me chamou a atenção, porque quando a gente vai para um retiro, vai ficar lá afastado, você fala assim, eu vou usar meu moletom, eu vou usar os meus tênis, vou usar minha pantufa, vou de meia, né? Você vai todo ali, só pensa no conforto, você não pensa na imagem, você não pensa no que você precisa continuar sustentando pela sua identidade. A gente transiciona de uma forma que, eu não sei se isso acontece com todo mundo, mas acontece muito comigo. A gente transiciona, opa, eu vou pro meio do mato, eu vou pro retiro, então eu vou levar só as minhas roupas confortáveis. E eu lembro de você ter me chamado muita atenção. Quando eu vi você alinhada, eu falei assim, uau, que mulher bem vestida. Olha só, a gente tá no meio do mato. Eu falei com a minha amiga sobre isso e acredito que isso faz muita diferença. Mas eu acredito que a gente não sabe fazer essa... ir para um lugar assim e manter. Mas o que eu vejo é porque eu já tenho a consciência que aquilo faz bem para mim. Sim. Né? Primeiro a gente se veste pra gente. Verdade. Então eu estando ali comigo mesma, aquilo faz bem, me deixa feliz, né? Às vezes um moletom, às vezes com um bordado que eu gosto, alguma coisa, né? Sem nada de exagero. Sim. Mas aquilo vai me ajudar a conectar realmente com o que eu vou receber naquele momento. E tem muita razão. Sim. Existe alguma cor, estilo ou peça que você costuma ver que devolve a vida para as mulheres, ou a força, a leveza, né? Que chegam emocionalmente apagadas ou sobrecarregadas? Alguma cor, estilo ou peça? Ellie, essa é uma pergunta genérica, que eu falo que não existe cópias. Cada mulher ela é única. Sim. Então, eu preciso... existe cores que elevam? Com certeza, por exemplo, o laranja traz alegria, enfim, né? O roxo desperta a criatividade, o lado espiritual, enfim. Existem peças que vai deixar você mais bonita, a fulana mais, né? Tudo depende, mas isso é uma coisa muito particular. Não existe uma peça estratégica, não existe uma cor, não. A gente pode ser intencional. Nem tudo que serve para uma serve para outra. Eu acredito que nós somos mulheres únicas e a gente precisa entender qual a mensagem que a gente precisa passar, como a gente quer ser vista, e automaticamente a gente vai trazer a cor certa, vai trazer as peças certas e vai trazer a autoridade com a junção disso tudo. Eu acredito que no meu caso foram os acessórios, de adquirir acessórios para completar o look, porque senão realmente fica aquela coisa meio que você colocou a roupa, mas não completou com o acessório, que faz toda a diferença. No seu caso, realmente foi os acessórios. Agora, em geral, respondendo a sua pergunta, os acessórios ele têm um poder muito forte dentro de um guarda-roupa base inteligente. Porque um guarda-roupa inteligente você não precisa de fazer com muitas peças. Você precisa ter um guarda-roupa ali com 30 peças, você faz um guarda-roupa inteligente. Mais uma assinatura de acessório. E muito cuidado com as peças literalmente de ficar em casa. Eu sempre falo, 10% daquelas peças, por quê? Porque a nossa mente é chegar em casa, eu vou colocar uma roupa confortável. É o que você falou do retiro. Então, quando você não tem aquela roupa confortável, velha, rasgada, né? Que no seu caso também tinha algumas coisas, né? Que você falou, eu lembro da sua fala, Kátia, isso aqui é tão confortável. Essa t-shirt tem uma história com ela, né? É tão confortável. Então, esse confortável tem que ser pouquinho. Para você passar a usar aquilo que faz realmente sentido para você agora. Pode ser um moletom, mas um moletom atual. Porque a sua família também faz parte desse projeto. Quando você ali se veste bem, a sua família recebe, seus filhos crescem com autoestima elevada, o seu esposo, o seu casamento fica melhor, né? Então tudo isso tem um reflexo. Sim, né? Isso é muito importante. Isso que você Mas trouxe. o equilíbrio do guarda-roupa inteligente, ele tem partes dos acessórios, parte das cores neutras, né, das cores coloridas, o que é a intenção daquelas cores, enfim, o casual que é pequenininho. Sim.
Sim, essa questão de estar em casa, né? Como estar em casa, como estar arrumada em casa. Eu te confesso que ainda isso é desafiador para mim. Porque os dias de neve que a gente teve, por exemplo, eu falei assim, eu vou ficar de pijama porque é o confortável. Isso é muito sério. Isso resgata casamentos. Não falo que o seu casamento ele já é um casamento sólido, mas eu falo assim, literalmente, em geral, resgata casamentos. Sim. Muitos dos problemas dos casamentos estão na imagem da mulher. Uau. A falta de autocuidado. Quando eu falo autocuidado, não é só a roupa. Esquece de passar um perfume, esquece de cortar um cabelo, esquece de passar uma maquiagem, né? Esquece de vestir uma roupa colorida, só veste preto. E você fala de vários maridos. A minha esposa só veste preto. Então, você tem que ser intencional até dentro da sua casa. Primeiro, vai fazer bem para você. Né? Se você tem uma filha mulher, a filha mulher vai crescer com autoestima lá. A mamãe arruma dessa forma. O filho homem vai entender quem ele realmente é. O seu esposo vai ver de forma diferente, né? Que mulher maravilhosa. Ela não está bonita só para as pessoas lá fora. Ela está bonita para a casa dela. Uau, isso é realmente algo que as mulheres, nós precisamos estar muito atentas, né? Para manter isso em casa também, onde eu digo que são as relações, os relacionamentos mais importantes da nossa vida estão na nossa casa. É o pilar. É o pilar. Para depois levar para fora. Eu vejo assim, Elia, a mulher, ela é um pilar de sustentação da família. E a imagem, ela tem uma ligação muito forte com a mulher. Quando a mulher entende isso, reflete em toda a família. Relacionamentos se recuperam, se estabelecem, ficam mais duradouros, o autoestima. Eu acredito que isso tem muito a ver com a parte de psicologia que você estuda também. Sim, sim. Dentro da casa para depois sair do lado de fora. Sim, é muito interessante isso que você trouxe, porque muitas mulheres, elas não estão, ou quer dizer, o problema não está no marido, ou não está no relacionamento, né? A consequência vem no relacionamento, o relacionamento fica desgastado, fica ruim, pode chegar até o fim, mas a questão é que muitas mulheres não conseguem se perceber. Elas não conseguem identificar o que está acontecendo com elas. E a partir do momento que elas se posicionam e dizem, não, eu sou uma esposa, eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar do meu cabelo, eu preciso cuidar da minha aparência, eu preciso cuidar do meu peso, eu preciso estar bem, cuidar da minha saúde, cuidar da minha postura, da minha roupa, as coisas mudam. Com certeza você tem visto ou ouvido isso de mulheres que após se conhecerem e se posicionarem de forma diferente com a imagem, muda tudo. Muda o relacionamento, muda o casamento, muda o relacionamento com os filhos. O que você trouxe é muito importante, porque eu vejo mulheres chegando assim no consultório. Elas precisam começar a se perceber, elas precisam olhar para dentro, porque quando a gente faz esse trabalho interno, a gente realmente consegue ver a mudança que nós queremos ver no outro, mas a gente consegue ver porque a gente está produzindo essa mudança dentro de casa. E é justamente, é muito, muito sério isso. Eu vejo assim, para a honra de Deus, o tanto de resgate de casamento que teve através de uma decisão de cuidar da própria imagem. Eu falo que assim, é impressionante. Sim. E eu recebo também, eu tenho recebido, principalmente esse ano, mulheres que falam assim, Kátia, a minha terapeuta me pediu para agora procurar uma consultora de imagem. E não foi uma só, Ellie. Eu acho isso muito interessante, tá dentro da sua área, porque existe um momento para cada etapa. E até as terapeutas atuais agora, né, as psicólogas, enfim, os psiquiatras, eles estão entendendo que a imagem ali faz parte de todo esse processo. Sim. E algo também interessante, sem mencionar nome, o tanto de pessoas de igreja que eu tenho atendido, pastoras renomeadas, pastoras mesmo de outros estados, online, eu tenho visto, porque sempre viveram em religiosidade, né? A religião, e esqueceram, né, da vestimenta, esqueceram do amor próprio, né, de como arrumar um cabelo, e tá tudo bem, o que elas carregam é algo único. Mas eu vejo como que é importante, até elas estão tendo a noção agora, assim, olha, eu preciso fazer algo para mim agora, né? Aquele passado ficou, agora eu estou no tempo presente e a imagem faz parte do meu propósito, do meu chamado. Sim. Isso é assim, é sobrenatural. Sim. É sobrenatural. E como essas mulheres conseguem se posicionar de forma com mais autoridade, mais intenção, né? Dentro do ministério. A voz dela chega fácil.
Isso eu Sim. falo de pessoas que já passaram. Avós. Você ser humilde, você tem que ser humilde de coração. Não precisa ser humilde, talvez, nas vestimentas, no cabelo. E essas mulheres, a maioria, né? Eu falo porque a gente já passou por isso também. Ficou presa no passado. Sim. E você tem que se esforçar muito para que a sua voz chegue. E quando você chega com a imagem alinhada, vai revelar justamente que é uma mulher de Deus, uma mulher que carrega a essência, uma mulher que é bonita, que tem amor próprio, que cuida. Sim. Aquilo já conecta, já cura. Sim, uma fala sua que eu lembro é você se aproxima. Uhum. Você se aproxima das pessoas quando você consegue transmitir a sua essência com a sua imagem. Uhum. E isso é algo que as pessoas que exercem um ministério, uma profissão, uma mãe, uma esposa, Uhum. precisam. Porque Sim. a gente está cuidando de pessoas. Uhum. A pastora está cuidando de pessoas, o profissional está cuidando de pessoas, a mãe está cuidando de pessoas, né? A esposa precisa também estar ali cuidando do marido. Então, isso realmente faz toda a diferença porque nos aproxima, né? Quando a gente está alinhada, eu acredito que a gente traz essa proximidade. O que, de contrário, distancia também. Porque eu lembro dessa fala, quando você usa muito preto, você se distancia, você se bloqueia, você se isola, você não faz essa conexão com as pessoas, você fica fechada. Eu disse, uau, eu não sabia que o preto fazia isso. Né? Ellen, você sabia quem foi o primeiro design do mundo? Deus. Uau. Eu fiquei pesquisando sobre isso. Isso é uma coisa minha. Eu falo que naquele jardim do Éden não existia roupa. Para pensar. Era tudo normal. Mas através do pecado, a consequência veio a roupa. Então o que eles fizeram? Pegaram, a Eva pegou as folhas e cobriu. E Deus entrou naquele jardim, né? E automaticamente o que ele fez? Ele pegou uma pele de um animal. Eu fico imaginando na minha cabeça como que Deus deve ter desenhado aquele... Sabe que ele pôs braço, pôs cava na gola, né? Então olha você vê, olha o poder da imagem, a ligação, né? Deus, ele foi o primeiro design do mundo, né? Magnífico isso, né? Você vê a importância da roupa, dos detalhes, das palavras, né? Dos tecidos que eram usados naquela época, tudo. É impressionante. A imagem é algo importantíssimo na vida de qualquer ser humano. Sim, sim, porque carrega a essência, né? E a nossa essência vem de Deus. Sim. Então, aí está a necessidade, essa conscientização que a gente precisa ter que a nossa imagem carrega muito, porque nós somos a essência, nós somos a imagem e semelhança do nosso Pai, do Senhor. Então, nós precisamos realmente estar atentos a estar alinhados, né? Mais alinhados ainda. Você trouxe aí no início a questão dos empreendedores, dos donos de empresa também, né? O que você diria para os homens que precisam também se encontrar, que precisam também se posicionar de uma maneira diferente, como donos, como maridos, como pais, porque a gente entende que isso influencia pessoas. O dono da empresa, ele influencia a empresa com a forma que ele se veste. Ele influencia também a esposa, ele influencia os filhos, ele está ensinando, educando os filhos e os outros, né? Com a forma com que ele se comporta, com a forma que ele se posiciona na questão da imagem. O que você diria para os homens? Eu falo que é de extrema importância isso que você está trazendo agora. Eu falo que a mentalidade dos homens atuais, elas estão mais abertas, não igual das mulheres, mas elas estão indo por essa direção. Quando você cuida da sua imagem, você seja estratégico naquela imagem, você acelera o negócio. E o homem literalmente está no mundo de negócios, né? Sim. Então, automaticamente, o que vai falar primeiro vai ser a imagem dele, vai ser a cor, o corte de cabelo, a barba também, o relógio que está usando, os acessórios, tudo. Nada sobre marcas, mas aquilo que tem a identidade dele mesmo e que representa no mundo dos negócios. Então, o homem, sim, tem que procurar informação, aquilo que cabe para aquele momento, o que ele quer passar, onde que ele quer chegar. Montar também um guarda-roupa, que eu falo, um guarda-roupa estratégico, para aquele posicionamento dele ideal, tanto na internet e tanto na vida pessoal. Sim. Porque ninguém tem acesso, Ellen, ao coração da pessoa. A primeira vez que eu te vejo, não tem acesso ao seu coração. Né? E o que ninguém tem acesso ao que você carrega, você como homem, você, né, no seu coração. Literalmente é as vestimentas. Olha, esse homem é seguro, eu consigo confiar, eu vou fechar negócio. É um acelerador de processo. Sim. E tem que ser intencional. Essa imagem para o mundo business, ela tem que ser literalmente intencional e estratégica.
essa questão de estar alinhado realmente comunica essa segurança para as pessoas que ele está fechando o negócio. Porque quando a pessoa te vê e você mostra que você não consegue se cuidar, que você não tem autocuidado, você automaticamente está dizendo o quê? Eu não estou fazendo um bom trabalho. Ou eu não sei o que eu estou fazendo, eu não consigo te atender, né? Por conta que eu não consigo fazer esse trabalho comigo mesmo. Então, é algo que eu estou sempre falando pro meu marido. Olha, gente, você precisa estar alinhado, você precisa estar com o cabelo em dia, você precisa estar com a barba em dia, você precisa estar com a roupa alinhada, roupa limpa, porque você está comunicando algo o tempo todo, como a profissional que você é, né? E as pessoas vão sentir segurança em você a partir de como você se cuida. E no dentro das dores dos homens daqui, por exemplo, Kátia, às vezes eu preciso ir para a obra, às vezes literalmente não dá tempo, né? E tudo. O que eu falo? Você tem que ser estratégico e intencional a todo momento. Deixar peças, às vezes, dentro do carro, porque acabou ali uma obra, ok, deixa eu troco o carro e põe ali, tira a bota e põe um mocassim, né? Joga ali uma camisa limpa, ou joga um paletó, seja o que for, nada sem excesso que representa, não precisa andar de gravata. Mas não é da obra para uma reunião importante, não é de uma reunião importante para a obra. Você tem que ter essa transição. Dá trabalho. Mas aquilo fica suave quando você vê a resposta. Sim. Uau, eu consegui fechar aquele contrato literalmente por causa da minha imagem. Vai para você ver, você vai fechar um contrato com 2 homens, né? Um que está mais ou menos com uma camisa de malha, com um logotipo grande, um jeans todo rasgado, uma bota, e o outro de uma camisa, né, casual, slim, uma calça de corte reto, um mocassim. Quem que você vai dar a sua credibilidade? Verdade. Eu automaticamente, Kátia, daria para estar mais bem vestido ali com a camisa de corte reto. Aquele que está com a camisa com um logotipo grande, toda de qualquer jeito, ele vai ter que se esforçar muito na comunicação dele para me provar que o produto dele é bom. O outro não. A imagem dele já vendeu. É poucos detalhes. E isso faz muito sentido. Isso acelera o processo, abre portas. E o homem que entende isso, voa. Sim, isso é muito importante, porque pode ser que o que está desalinhado carrega algo maior, ou mais potente, ou mais de mais sucesso, ou alguém que sabe mais do que aquele que está alinhado. Só como você falou, ele vai ter que trabalhar muito, ele vai ter que se esforçar muito, porque ele não está passando essa credibilidade com a imagem, porque a gente não tem acesso ao conhecimento dele, ao coração dele, como você disse. A primeira coisa que a gente faz, o raio-x, é da imagem. Justamente isso. E algo aplausível nos homens é a decisão, a constância e fazer funcionar. Todo homem que entra para uma consultoria de imagem, ele já venceu um tabu na mente dele. Quando ele chega a procurar, ele decidiu. Ele não perde tempo, ele não tem desculpa. É isso que funciona, é isso que vai ser um guarda-roupa prático, funcional e coloca em constância. E depois eu só vejo os feedback, Kátia, ótimo, eu estou me sentindo seguro, feliz e meu negócio está rodando. Sim. Então isso é sensacional, a personalidade do homem. Sim, e a questão dos dois estarem alinhados, né? Porque a partir do momento que eu fiz a minha consultoria e eu alinhei, automaticamente o meu marido, ele percebe essa mudança. Então, ele precisa chegar junto, ele precisa se alinhar, né? E através do toque da mulher, através do conhecimento que ela já adquiriu, ajudar também o marido, levar o marido a passar por esse processo que muitas vezes não é só o que a mulher fala, não é só dar os toques, comprar a roupa para ele, é ele entender, realmente passar por esse processo, que muitas vezes é um desapego de algumas peças, é a pessoa conseguir se posicionar, saber se posicionar para que ele também seja alinhado, porque eu já vi muitas vezes um casal que não está alinhado. Você olha para a mulher ou para o homem, você vê essa diferença. Isso é muito ruim, porque o casal precisa estar alinhado na questão da imagem também. Sim, com certeza. Eu falo que esse alinhamento, ele é um pilar forte dentro do casamento. Porque senão um profissionalmente vai lá em cima, o outro vai ficar lá embaixo e vai ter aquele ruído. Sim. E eu falo que um casal alinhado na imagem, ele acelera os processos junto, né, na base familiar também. Isso é muito bonito de se ver e aplausível. O que eu tenho sentido ultimamente eu entendi muita coisa, mas muitas vezes eu me sinto pressionada para fazer coisas, né, para me vestir de uma certa forma, para estar com peças alinhadas, para estar dentro da minha paleta, né? Você acha que existe essa pressão aí que, como eu te disse, que acontece comigo, uma pressão estética mesmo, eu preciso estar alinhada, né?
seja isso que as mulheres passam por essa pressão, às vezes, as mulheres empreendedoras, que sabem que precisam, mas se sentem pressionadas, porque nem sempre você consegue, né? Nem sempre eu consigo estar alinhada, nem sempre eu saio da forma com que eu preciso. Eu acredito que o que tem acontecido também agora, nesse momento aqui, é o inverno. O inverno, ele traz esse modo relaxamento, né? Mais acolhimento, recolhimento, né? E a gente não está na mesma pegada, na mesma energia, na mesma motivação. E às vezes a gente se sente pressionada a fazer sem estar com esse ânimo todo. E aí o que você diria, né, para nessa questão aí, nesse ponto, a gente está pressionada, sentindo essa pressão toda, como conseguir conciliar as duas coisas? Eu preciso dar conta, né, mas eu estou me sentindo pressionada a fazer, não está fluindo, né? Primeiro tem que ter uma mentalidade. Uma mentalidade de onde que você quer chegar e quem que é você. Eu não concordo, entre aspas, por exemplo, chegou o inverno, eu vou me relaxar. Chegou o verão, eu vou estar no meu ápice. Eu acho que tem que ter um respeito conosco mesmo. Sim. Né? Acho que tem esse respeito, ele é fundamental. Mas quando eu tenho a mentalidade que aquilo faz bem para mim, porque se vestir é um cuidado de amor próprio. Você colocar, você olhar para frente do espelho, você passar uma maquiagem, um batom, você mexer no cabelo, você vestir uma roupa bonita, não precisa de blazer, não precisa só de roupas, né, clássicas, não, do seu jeito, da sua essência. Aquele é um amor próprio. No verão, no inverno eu vou me descuidar? Não. Talvez eu vou ficar mais relax. Mas eu sei aonde que eu quero chegar, eu sei que o poder que aquela roupa tem, o poder de cuidar da imagem, aquilo só vai me fazer bem. Então eu falo que a primeira é a consciência e um poder de decidir, né, cuidar de você mesmo, que é o amor próprio, de forma leve, tranquila, né, e não deixar, porque o perigo chega nesse momento, a gente tem que relaxar para muita coisa na vida. Isso eu falo literalmente, nem tudo pode ser ferro e fogo, né? Mas o amor próprio, não. O amor próprio, uma atividade física é importante, uma roupa bonita é importante, o cabelo bem cuidado. Vai o seu marido não fazer a barba, né? Você vai achar estranho aquilo, né? Vai uma mulher, por exemplo, não depilar, ou deixar o cabelo sem pintar, ou deixar as unhas sem fazer. O homem, você acha que o homem não percebe? Percebe, né? Isso é um desleixo. Então, no inverno, a gente tem que tirar o pé do freio de muita coisa, como eu tiro, como qualquer mulher normal. Mas essa questão do autocuidado, ele é muito importante, porque senão vem o perigo. A mente volta, a mentalidade volta na estaca zero. E quando volta na estaca zero, você visita o seu passado. E depois, para resgatar isso, é difícil de sair. É verdade. Sim. Então isso é bom para mim. Então eu vou fazer dessa forma e vai dar certo e vai ficar leve e tá tudo bem. Então é onde ter esse pensamento mais relaxed. Em algumas coisas, sim. Em alguns momentos, sim. Para algumas áreas, sim. Outras são essenciais, primordiais, que a gente não pode ter essa mentalidade. Inclusive no autocuidado, que o autocuidado a gente precisa manter. O autocuidado e realmente vem através do trabalhar da mente. Como você disse, você precisa trabalhar, você precisa entender. Então, quando eu estou me sentindo pressionada, eu sei que eu preciso fazer, mas eu não estou me sentindo bem para fazer. Comece pela mente. Lembre-se da importância disso. Da importância. A sua mente, ela tem que estar conectada. Nós somos templos do Espírito Santo, somos imagem e semelhança de Deus, né? Sim. Uma atividade física vai fazer bem igual uma roupa? Faz. Por que eu vou para uma academia? Aquilo é confortável para mim? Não é. Eu adoro o externo, mas eu preciso de ir para a academia para o meu corpo ficar forte, né? Para me exalar aquilo que eu preciso de exalar na vida das pessoas. Então é tudo uma questão de mentalidade. Sim. Algo importante aqui que eu acredito que a gente precisa trazer é mulheres que sentem culpa por se colocarem em primeiro lugar. A mãe que pensa, eu vou fazer algo do tipo, me conhecer melhor, trabalhar na minha imagem, mas o meu filho, mas o meu marido, mas as coisas, eu preciso também estar atenta, dar o meu tempo para as outras coisas, né? E se sentirem culpadas por trabalharem a imagem. O que você diria, qual conselho você daria para essas mulheres que não chegaram a esse ponto ainda porque estão se sentindo culpadas? Essa parte eu trabalho dentro da minha metodologia, mas eu acho que tem a ver muito mais com a parte de psicologia. A culpa é algo que ela carrega de infância, que ela já viveu. Não faz sentido? Sim. Se não quebrar esse tabu e não abrir a mentalidade, ela sempre vai se sentir culpada, sempre se deixando em segundo plano.
Então, lembra dos 4 pilares da imagem? Eu falo que aquilo ali foi de Deus. Sim. Deus, nós, para depois vir o conhecimento, a prática do conhecimento. É só assim. Sim. Se autoconhecendo. Se autoconhecendo, Sim. se colocando como prioridade e não como culpa. Porque você estando bem, a família toda fica bem. Se eu estou bem, Ellen, eu vou exalar coisas boas na sua vida. Verdade. Né? Eu vou exalar quem tiver no meu contato. Agora, se eu não estou bem, se eu não sou prioridade para mim, vai chegar no momento único que eu vou explodir. Seja no meu campo de trabalho, seja na minha vida pessoal. Sim. Aquilo ali é uma resposta do que eu estou vivendo. Eu estou literalmente me deixando em segundo plano. Verdade. Né? Então, é aprender a falar não, dar prioridade, cuidar. Então, tudo isso... Sim. O que eu diria para mulheres que estão sentindo essa culpa ou esse medo é transicionar da culpa para a responsabilidade. Quando você se coloca nessa posição de estar, sentir responsável, né, por você mesma, pela sua família, seus relacionamentos, porque nós somos exemplo. A mulher é o exemplo, o homem é o exemplo, a gente precisa passar isso, né? Então, a partir do momento que você sente culpa, você se trava. Você não consegue sair do lugar. A mulher que sente essa culpa, ela não sai do lugar. Ela fica ali estagnada. Ela não consegue se mover para direção nenhuma. Ela fica ali, ou até retrocede. Né? Mas quando você se sente responsável, você age. Você diz, não, eu sou responsável pela minha imagem, eu preciso me alinhar porque eu estou dando exemplo o tempo todo. Né? Eu estou aqui construindo a minha casa. A Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica. Então, não existe sabedoria em se sentir culpado. Sim. Existe sabedoria em ser responsável por quem você é, o seu papel, a sua função dentro de casa, na sociedade. Então, para uma mulher aqui que está sentindo culpada, né, transicione para a responsabilidade, não para a culpa, porque a culpa ela te paralisa, a responsabilidade ela te faz tomar ações, ela te faz agir, né, e ser coerente. É o pensamento mais coerente e a resposta mais certa e mais sábia. Eu vejo assim, eu gosto de trazer muito na prática. Muitas pessoas, homens também, homens e mulheres, não falo só mulheres, que sempre vai fazer um processo de imagem e joga culpa. Culpa na esposa, culpa nos filhos, culpa na situação que está vivendo e vive de culpa. Então, literalmente, ele tem que deixar, ele tem um poder de decisão, de mentalidade mesmo, né? De autorresponsabilidade, deixar a culpa para trás, parar de culpar, trazer leveza para trazer aquela nova imagem, viver a melhor versão e prosseguir. Sim. Na sua opinião, o que é uma imagem verdadeiramente saudável? Uma imagem de equilíbrio. Quando você encontra o equilíbrio da sua identidade, propósito, né? Eu falo que é a sua identidade e o propósito. É uma imagem leve e uma imagem de equilíbrio que tem esses 2 pilares. Sim. Literalmente é isso. A imagem vem em terceiro plano, né? A imagem ela vem também. Então, identidade, propósito e imagem. Esses 3 pilares. Mas a imagem literalmente ela precisa se estabelecer dentro disso. Não tem outro caminho. Não é nada sobre roupas. Aí eu vou fazer uma consultoria de imagem e vou ver qual roupa melhor. Ok, existe pacotes pequenos, né? Existe a parte técnica e é muito gostoso, né? Mas quando você mais se conhece, mais você se quer se conhecer. Não tem como parar. Porque nós mudamos, nós somos pessoas diferentes, as mesmas pessoas, mas pessoas em versões diferentes no tempo exato. Sim. Será que a Ellen vai ser assim daqui 10 anos? Né? Será que ela vai estar numa fazenda com o Yuri, vai estar vivendo a melhor versão dela? O que ela vai viver daquele momento? Vai estar trabalhando literalmente de casa, né? Então, ela vai tirar uma outra versão. Então, vai tirar a versão dela atual, vai guardar e vai trazer a versão. Mas sempre dentro da essência, da identidade e do propósito. E alinhando a imagem, que a imagem é importante, né? Porque a Ellen vai trabalhar numa fazenda que vai descuidar da imagem. Exatamente. Eu acredito que esse é o ponto que a gente precisa estar sempre alinhado. O que é saudável? Será que eu estou equilibrada? Será que eu estou equilibrado? Será que eu estou vivendo dentro de um propósito? Isso pode ser um parâmetro para nós. Quando eu estou saudável ou não. Imagem, Ellen, também não é só a questão das roupas, né? É um tabu que as pessoas é só a roupa. Não. Imagem é um autocuidado de pequenas coisas. Às vezes um cuidado com a pele, nós mulheres, é um cuidado de fazer unha. Tem marido que manda a mulher. Kátia, ela pode ir a hora que quiser fazer a unha, né? É cuidar dos dentes, cuidar do cheiro. Né? Então,
verdade. Vai muito além. É cuidar da mente, é cuidar dos olhos, é aquilo que a gente vê, o que deixa trazer para dentro. Então, a imagem, ela é um conjunto disso tudo. Então, é muito profundo. Sim, uau. Que conversa enriquecedora essa nossa, viu? Sim. Para finalizar, Eu aprendo muito com você. E eu com você, sempre estou aprendendo. Para finalizar, se você puder deixar uma mensagem, né, para as mulheres e homens que estão tentando se redescobrir, né, de dentro para fora, como você mesmo diz, o que seria essa mensagem? A mensagem seria que cada um de nós temos o domínio e o poder de decisão de viver a nossa melhor versão. Sim. Não deixe isso tardar muito, de maneira alguma. Alinhe quem realmente você é, a sua identidade, o seu propósito e viva a sua melhor versão de imagem. Decida o quanto mais rápido possível. Como você diz, não demore muito. Não demore muito. Tem muita coisa para viver. Uau, sim. E a gente precisa estar realmente alinhado, né, e posicionado com a nossa essência, a nossa imagem. Primeiro Deus, como você disse bastante, né? Para que então a gente possa venha viver a nossa melhor versão. E lembrando também que uma imagem, Ellen, uma imagem sem ter ligação com propósito, ela não se sustenta por muito tempo. Sim. Ela tem um curto prazo de duração. Sim, é verdade. Kátia, muito obrigada. Eu que agradeço. Me senti muito honrada, né, em você ter igualmente aceitado esse convite. Amo o que você carrega. Amém. Eu falo que é uma mulher admirável, o seu coração, a inteligência, a doçura. E sempre repito várias vezes, eu aprendo muito, né? Quem não conhece tem que conhecer, tem que estar perto, né? Não é só ouvir na internet, tem que estar perto, pagar pelo acesso. E o desejo do meu coração é que você voe, que você carregue, né, o que Deus te entregou, que você consiga espalhar isso para milhares de pessoas, não só aqui, mas no mundo todo. Amém. Eu também gostaria de te agradecer, né, pelo seu tempo, sua disponibilidade. Eu tenho um testemunho também que eu carrego a partir do momento que nós nos conhecemos e nós fiz a consultoria com você. Foi uma virada de chave mesmo na minha mente, como você disse, eu sempre lembro disso. Ele vai ser uma virada de chave, ele vai ser uma virada de chave. E realmente foi, porque o meu posicionamento mudou, né? Eu acredito que a minha imagem hoje comunica melhor, ela traz mais acessibilidade, né? Conexão, e eu preciso estar conectada. A gente precisa ter essa conscientização que a gente está se conectando e ajudando pessoas o tempo todo. Eu como mãe, como esposa, como profissional, né? Isso veio através da sua ajuda, do seu trabalho. Então eu sou extremamente grata, né, pelo que você também carrega, pelo trabalho que você faz. E se você, né, as pessoas que estão nos escutando ainda não passou por esse processo, faça, porque vai valer a pena. Gratidão. Muito obrigada, Kátia. Eu que agradeço.